Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Bom dia, 8h02 do dia 4 de dezembro de 2025. O senhor Agustin Kartner, CEO do Banco de Basileia, dealer, centralizador de 56 bancos centrais, ele está em fuga, operacionalizando o capital para a Bolsa de Valores no Brasil. Ele é o centralizador do narcotráfico global. O senhor Kartner, ele sempre financiou compra e venda de países, estados, na ONU. Então, o senhor Agustin Kartner, CEO do Banco BIS, ele faz o Tratado de Basileia, fazendo que todos os bancos que têm tratado em Basileia paguem percentagem para a extorsão, manipulação, default financeiro mundial global, de títulos não existentes, ou seja, estelionato bancário global. Este Agustin Kartner, gordo filha da puta, se estabeleceu no planeta a roubar. E também a roubar todos os países árabes, toda a Europa, com os planos Marshall. Também na América Latina, na Oceania, nas Filipinas, em todo lugar. Então, todo este capital está sendo arrestado, artigo IEPA, OFAC, Lei Magnifici, Lei Rico, antimáfia, e todo este capital será acautelado pela administração do senhor Trump. Torno a repetir, todos os bancos com Tratado de Basileia, percentagem de depósito, nas suas cartas de outorga de operacionalizar agências individuais que pagam a Basileia, pagam a Suíça, ao Banco BIS, centralizador de 56 bancos. São bancos default, são bancos que arrecadam dinheiro da população através de pagamento de água, luz, esgoto, IPTU, IPVA, que são crimes. Pagar IPTU é crime. Pagar IPVA é crime. Dívidas da dívida pública é crime. Crime. Estão envolvidos prefeitos, governadores, em 56 países.
o delator Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes, Fachin, Dino, Zanin, todos cantaram bonitinho através do Banco Master. Toffoli, todos vocês deram como fizeram em Belém, que pegaram, sequestraram todas as vacas no território da Amazônia, encheram elas de cocaína, vacas vivas. Pegaram, começaram a botar pelo cu da vaca quilos e quilos de cocaína. A vaca morreu no trajeto, fedendo a podre. Os navios foram acautelados, indo para Cuba, como também navios de soja, tudo para a produção de cocaína estabelecida no Pará, no Distrito Federal da República Federativa do Brasil, ao contrabando global, nova rota da seda da China, utilizando a hidrovia do afluente do Amazonas, que sai no Oceano Atlântico e lá carregado em navios da China para transportar esta carga viva de animais. JF está na trama. Então já pegamos todos vocês. Falsa identidade Luiz Inácio Lula da Silva. Pergunto ao Columbre: tu vai segurar essa porra? O Gumota, tu vai continuar a segurar essa porra? Escutem, todo aquele que trabalhar a favor de colocar os funcionários públicos que ocupam o pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, menos o André e outros, serão poupados. Entendeu? Estou sendo claro? Ouviu, você que fazia gincana? Como é que é o nome deste filho da puta? Que é o dealer das emendas, que foi presidente do Senado, que peitou o herói da pátria, o ministro Marco Aurélio Melo, se livrou de não morrer, filha da puta. Como é que é o nome dele? Que o filho agora é governador e ele é senador. Escuta, seu filho da puta. Tu me conhece. Eu fazia gincana no Rio de Janeiro enquanto você comia todo as velhinhas do Jet Set do Rio de Janeiro. Ô pervertido careca, ladrão, filho de uma puta, senador, tu tá fudido. Entendeu, seu filho da puta? Vocês aí desse GovBR, da dívida ativa, prefeitos, governadores, todos vocês da Dataprev, todos vocês da administração fraudulenta a roubar o povo brasileiro, todos vocês caíram em desgraça. Então eu quero vocês bonitinhos trabalhando na prisão destes filhas da puta. Do contrário, a justiça não traz de balde a espada. Vamos cortar a cabeça de vocês, seus filhas da puta. Quem fala é o interventor, o senhor Oscar Aníbal Chapano, pelo Tribunal Penal Internacional.
O Brasil está em suspeição. Estamos determinando imediatamente a soltura de Bolsonaro, de todos os sequestrados generais, de todos do dia 8, fatídico, a serem soltos imediatamente. E esse filho de uma puta que se faz chamar Alexandre de Moraes, que foi anunciado o óbito dele porque há a contra-espionagem que determina a logística. O teu helicóptero caiu, tu tá morto, filho da puta. Entendeu? Você, teus capanga, teus metidos a matador, a Pikachu e a puta que te pariu. Entendeu? Tô sendo claro? Vocês entregaram Marcola para ser levado à prisão perpétua. Fernandinho Beiramar para ser levado à prisão perpétua. Não foi? Falsa identidade Luiz Inácio Lula da Silva, PT, rainha das coxas grossas, senadoras putas que estão ocupando o Senado, as menininhas, não é? Tá tudo fodido aí. Tá entendendo? Estamos em guerra atômica nuclear. Vai chover bala. Vai todo mundo morrer. Porque essa é a ordem dada por Cuba, dada por Ali Khamenei. Mandou matar todos vocês. Pela USAID também, mandou matar todos vocês. Queima de arquivo. Porque vocês, quando caírem em cana, vão falar, seus filhos da puta. Renan Calheiros, você vai ser empalado por Cuba, pelo Ali Khamenei, pelo Comando da Capital, pelo Comando Vermelho, pelo Faru da máfia javanesa, da máfia albanesa. A Nangreta mandou também capar vocês. Um monte de gente que tomou volta de vocês. Desse Augustin Kartner, Basileia, localidade de Basileia, Suíça. Banco que centraliza 56 bancos centrais ao delipêndio do planeta, a roubar o dinheiro da Arábia Saudita, de todos os países árabes. Default mundial. Tudo arrestado vai ser acautelado no governo do senhor Trump. Imediatamente. Sentença. Não cabe recurso. E conforme determinação, meu Pix é meu e-mail, nome e sobrenome, oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu Pix é meu CPF 510-466-44734. Meu Pix é meu telefone WhatsApp celular 5521-997420789. Urgente. A plataforma Gov.br, ela é um hacker do governo a roubar toda a reivindicação e todos os dados de aposentadoria, de recursos que eles alegam ter acesso ao Banco Central para requisitar se você tem algum ativo ou o seu CPF foi invadido, para você ter esse direito e eles lhe roubam de 56 a 120 reais. Esse Gov.br é um estelionato utilizado nas plataformas da internet, com chancela,
com as bandeiras do Brasil, tudo ladrão. Dataprev, tudo do ladrão, já identificados. É um bando de filha da puta, administrativos de Basileia, localidade de Basileia, que eles pagam para poder roubar. Cada agência bancária trabalha com o Tratado de Basileia. Eles mandam dinheiro para lá, pode alugar uma loja, e aí começa a vir os pagamentos de gás, luz, através do boleto. Eles não pagam o boleto. Eles trabalham com o default da indústria de serviços, água, esgoto e luz. É um grande roubo feito no Brasil por este Banco BIS de Agustin Kartner. Já chegamos até ele. Fudeu, filha da puta! Tá morto, mas primeiro vai entregar o dinheiro que o Biden roubou, que o Obama roubou, que o Bush roubou, que o Clinton roubou, que a presidenta Sheinbaum do México roubou, que os cartéis do narcotráfico do México roubaram e que estavam todos acautelados no Banco BIS, em Basileia. Agustin Kartner. A pica entrou no teu cu, gordo filho da puta. Viralize isto. Atenção, atenção. O Congresso amplia a prisão ao Supremo Tribunal Federal após decisão de Gilmar. Ele falou com o integrante do parlamento, como ele está relatando agora. Ele me chamou oficialmente por e-mail para o meu gabinete. Não disse isso, não estava na agenda dele, vocês podem ver, eu também depois fui procurar. Eu também não entendo. Qual era o objeto da reunião? Eu não sei. Eu fui levar uma carta pela anistia, já que eu fui chamado para ele, para que os grandes homens da República pacifiquem esse país. Está na hora dos grandes homens da República. Mas qual é o sentido de pedir anistia para um ministro do STF? Aí para mim também é um fantasma. E qual é o sentido do ministro do STF querer vazar uma decisão dele um dia antes dele publicá-la, uma decisão que cabe ao Poder Judiciário, uma decisão que é absurda e que eu nada poderia fazer. Numa reunião que eu estava indo sem nem saber do que era a reunião. Eu fui levar ele a carta da anistia. Eu já critiquei a decisão. Eu recebi sinal de guerra. Eu já critiquei a decisão de Gilmar Mendes e não entendo e critico a posição de um senador que vai a um ministro pedir, aliás, uma anistia que para mim também é imoral e escandalosa, já que não é um favor das ruas. Cada um tem o seu. Você pode ter a sua opinião e por isso que a democracia é boa, eu posso até respeitar e respeito. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, respondendo a sua pergunta. Eu estou indo para uma audiência que eu não sei do que é, do que eu fui chamado, e vou em cortesia, os poderes têm realmente que se falar. Eu levei uma mensagem de paz e a gente recebeu um grito de guerra. Aí o senhor saiu de lá, saiu da reunião, o senhor saiu, e aí voltou para o Senado, leu a decisão, entregou a carta depois, né, pelo que eu entendi. Entregou depois. Não, entregou eu entreguei na hora. Eu saí como advogado e fui ler a decisão. Eu fui aproveitar a oportunidade de levar a bandeira branca ao ministro. Você entregou a carta sem saber do que... Não sabia qual era o teor do que ele queria falar comigo. E peguei o calhamaço de material que ele me deu, com pareceres, com a própria decisão, né? E cheguei no meu gabinete, deixei para minha equipe para ela ler com calma, que depois eu ia ler com calma. No dia seguinte sai esse anúncio no Diário Oficial, que aí é o local certo, né? Eu também não sei não, André, por quê? Será que era para eu vazar e me botarem no inquérito sigiloso? Sei lá, né? Aí uma pergunta, aí o senhor não comentou com o Davi Alcolumbre e com ninguém. Aí quando sai a decisão, no dia seguinte, o que os senadores falaram para o senhor? O que o Alcolumbre falou com o senhor? Tudo que está sendo aí falado na mídia. Uma surpresa enorme do parlamento. Ele se manifestou, inclusive, na abertura da sessão do Senado, que eu estava presente, e todos nós damos apoio.
a inércia do Senado Federal em especial, dentro de um sistema que é democrático, de freios e contrapesos, que não está funcionando, porque eles deixaram esse vácuo de poder, que a gente sabe que não existe, alguém ocupa, ele tem feito muito mal para o país. Existem propostas, outras, fim de decisão monocrática, mandato para ministro do STF, a minha PEC 45, né, que eu apresentei, porque o Poder Judiciário está distante do STF. Quando o ministro Fux sair, se eu não estou enganado, não vai ter mais nenhum ministro de carreira. Só vão ter os amigos dos amigos. Né? Eu também tenho muitos amigos, advogados talvez até melhores do que muitos que estão lá. Mas faz sentido eu indicar? Esse é o processo de escolha. O ápice da carreira da magistratura tinha que ser o STF, para que ele fosse um tribunal técnico. E o senador Alcolumbre, os demais senadores, todos surpresos. Ninguém sabia, como o senhor, pelo que o senhor observou. Ninguém sabia, nem eu sabia também, porque ele falou que ia dar uma decisão na DPF, e o que eu posso falar, eu respeito. Subordinei com atenção. Vamos voltar para a reunião. Então, o senhor recebe e ele diz que isso, toma aqui, senador, eu estou lhe entregando uma decisão, sem explícito. Ele disse que ia dar. Ele disse que tinha, e a gente já sabia, todos sabiam que tinha uma DPF, que foi combinada, né, com a Associação dos Magistrados, porque tudo nesse país está tudo na prateleira. Né? No dia seguinte, a AGU já entra logo no dia seguinte com a petição, dizendo, isso aqui está errado, mas isso aqui é bom. Tá tudo combinado. A gente sabe, a ANB já tinha entrado há algum tempo, a Associação do Magistrado do Brasil, com uma DPF. O ministro disse, né, que estava com ele e que ele ia dar uma decisão. Mas não disse o teor da decisão. Não disse o teor da decisão. Ele disse que ia dar uma decisão, que ele ia resolver, decidir sobre a questão da tramitação do processo de impeachment. Mas o senhor saiu do gabinete com o decreto embaixo do braço. Aí quando cheguei a sair com um monte de papel debaixo do braço, deixei para minha equipe estudar. Quando a equipe avisou o senhor o que era? Os abusos do STF são do STF. Eu tenho que trabalhar lá na ponta legislativa. Eu ia fazer o que com aquilo? Eu ia dizer, não dê essa decisão, não. Não, mas o senhor saiu de lá com a decisão em mãos? O senhor saiu de lá com a decisão em mão ou com o caso em mãos? Uma decisão. Parecer, com praticamente a cópia de todo o processo, é a própria decisão que foi publicada no dia seguinte. Aí o senhor entrega para a sua assessoria. Pode ser que tenha sido por lealdade até. Não vou julgar, eu só não compreendo. Porque aí o senhor ele daria a decisão de qualquer maneira, não é isso? Ele não está se lixando para o Congresso, para o Legislativo. Já avocou as funções todas. Senador, aí o senhor entrega para a sua assessoria. Quando é que a sua assessoria liga para o senhor e fala, é gol. É gol. Como o senhor diz, quando é que... Aliás, eu tive com o Valdo, lá no cafezinho do Senado, lembra, Valdo? Tava um dia muito pro Valdo? Não contou pro Valdo, pô? Não, porque aí que tá. Hoje em dia a gente tem que ter medo até da sombra, né? Tem gestos obscuros que a gente não sabe nem qual é o propósito. Né? Vai que eu vazo a decisão que eu não saio no Diário Oficial, amanhã dizem que eu peguei sei lá da onde, isso não vai mudar em nada. A nossa vida é muito corrida, a nossa vida, Otávio, é muito corrida lá no Senado Federal. Né? A sua assessoria não leu no dia que o senhor entregou. Quando a sua assessoria ligou para o senhor e disse, Portinho mudou tudo. Não, a minha assessoria só mandou no dia seguinte, isso é 4 da tarde. O senhor não leu no dia. Os senhores não leram no dia. Tomei um cafezinho aí com o Valdo, e aí depois tive outros afazeres, teve o Prêmio Esfera, que eu fui agraciado. Mas senador, o senhor sai com uma decisão em mãos do Supremo, o senhor não tem curiosidade de ler? No dia. Essa decisão é uma decisão técnica. Eu passo a minha assessoria jurídica e disse, vocês têm aí um tempo aí até segunda-feira para ler. No dia seguinte sai a decisão no jornal, Diário Oficial do Jornal, a minha assessoria me manda. Eu falei, agora entendi porque eu fui chamado. Então o senhor não sabia o senhor não sabia o teor. O senhor sabia que tinha alguma coisa, mas não sabia o que era. Não, sabia que ele estava decidindo sobre o rito do impeachment. E já existiu uma DPF. Segunda-feira, senador. Um negócio tão importante e que tem a ver com o Senado, se deu um prazo até segunda-feira?
Oi? Não sei, ele não me disse quando é que ia sair, ele falou que ele ia soltar uma decisão. Mas isso não me diz respeito, Otávio, minha função é legislativa. A gente tem que parar Diz disso, respeito ao de achar que o Senado, legislativo senador. vai influenciar o judiciário, o judiciário vai influenciar o legislativo. Não é assim. Cada Senador. casa é no seu quadrado, isso que a Constituição manda, e é isso que está tudo de perna pro ar no país. Senador, pelo artigo 14, o senhor citou o Valdo Cruz, vou passar para ele que ele tem pergunta para o senhor. Valdo. Senador, olha só, sabe que o programa da André tem uma audiência elevadíssima, né? Então, quem estava nos assistindo agora era o ministro Gilmar Mendes. Está assistindo a gente, o ministro Ele Gilmar deve ter Mendes. dito que ele foi leal em fazê-lo, pode ter sido. Não, ele falou o seguinte, que chamou o senhor para explicar um caso que sabia que ia ter repercussão, mas que não entregou a decisão para o senhor. Entregou todo o processo, o calhamaço, né, com todo o processo, com o parecer da PGR, sugerindo realmente que pedidos de impeachment passassem, a partir de agora, só pela PGR, mas que ele não entregou para o senhor a decisão. Graças a Deus, então, ministro, porque eu também não li. Eu sou disso que tinha os pareceres. Mas então, Mas só disse que a Mas foi assessoria muito dele... rápido, hein? Mas foi muito rápido. Podia ter deixado pelo menos eu ler. não, mas ele disse que ele conversou com o senhor para explicar a decisão, sabe que a decisão é polêmica, procurando... Não, ele não antecipou o mérito da decisão em momento nenhum na conversa. Não, ele está falando isso. Nós falamos que o país não vai sobreviver a uma crise institucional de impeachment de 11 ministros, um a cada vez. E eu disse a ele que, por curiosidade, eu tinha trazido uma carta, que era uma carta de paz, que só a anistia ia zerar a pedra. E a anistia atinge, inclusive, os próximos ministros do STF, que para muitos cometeram abusos, né? E eu concordo em grande parte. E é só a anistia, que serve para todo mundo. Né? E esse foi a tônica da minha conversa. Ele não antecipou as razões de decisão, ele apenas disse que ia decidir, me entregou um calhamaço, eu não tive tempo de ler. Que bom que não tinha lá a decisão, então era o parecer da própria Procuradoria. Melhor assim. E talvez então ele tenha sido leal de ter antecipado a decisão. Podia ter me dado um tempinho para eu ler só um pouco mais, mas até segunda-feira eu já vou ter lido toda a documentação. Ele argumentou com o senhor, né, que estava propenso a seguir o parecer da PGR, segundo ele me disse, diante de 81 pedidos de impeachment que estão hoje no Senado e que a maior parte desses pedidos de impeachment são feitos sem base legal. E a gente sabe que tem isso mesmo. Pode ter lá pedido de impeachment correto, com base legal, mas a maior parte não tem base legal, é muito mais um pedido político. O senhor concorda que um pedido de impeachment de ministro do Supremo, aí estou perguntando a sua opinião pessoal, pode ser feito só com base política ou tem de ser embasado juridicamente? O que eu acho, tenho certeza que essa avaliação cabe à consultoria legislativa do Senado, essa avaliação cabe aos senadores e a partir do início da tramitação de um processo de impeachment que depende que o presidente do Senado abra esse processo. Né? Eu acho que isso é um assunto legislativo. E sobre impeachment, seja de ministro, seja de presidente da República, a gente já viveu alguns, eu já estou mais velho como vocês também, já vivemos alguns no país, e a gente sabe que impeachment é muito mais uma decisão política, né? Impeachment é uma decisão política. Inclusive, para dar um exemplo, no próprio impeachment da Dilma, né, fragmentaram, ela não ficou com os direitos políticos dela suspensos, não é verdade? Mas isso também foi uma excepcionalidade. Né? O impeachment, como ele tramita no Congresso, que é a casa legislativa de políticos, de parlamentares eleitos pelo povo, ele tem uma conotação política e não pode ser diferente, ele sempre terá. Inclusive, no próprio impeachment da Dilma, demoraram muito tempo, diziam que não ia acontecer e aconteceu. Né? Com relação ao impeachment ministro do STF, a gente nunca viveu isso. Isso é muito ruim, e isso eu disse ao ministro Gilmar. Isso é muito ruim para qualquer país, para qualquer democracia, porque isso é uma crise institucional sem fim. Mas eu acho que a solução de amarrar o Senado Federal, praticamente deixando nula a possibilidade de um caso de crime de responsabilidade, os eleitos pelo povo, que não são os magistrados, ou melhor dizendo, os ministros do STF, né, não poderem decidir, isso não diz respeito
ao Poder Judiciário. No caso, não, prefiro dizer ao STF. O STF está distante hoje da sociedade, do Legislativo, do Executivo. E da sociedade, por exemplos comuns do dia a dia, do Banco Master a habeas corpus que são dados. Não tem nada a ver com Lula, Bolsonaro, com direita e esquerda, ou não. A sociedade está feliz com o STF, é tudo uma disputa política. Senador, pelo amor de Deus. E para a gente fechar, preciso encerrar aqui, mas Messias, tem chance de passar? Qual que é a conta do senhor? O Messias, como é indicado pelo governo, ele tem chance se a base do governo lhe der os votos. Se a gente pegar a votação do Paulo Bonet, né, ele teve 5 votos, por 5 votos ele não foi derrubado. E para isso, certamente, ele garantiu os votos na base. Nós somos 32 na oposição, né, e podemos, eventualmente, ainda ter uma ou outra defecção. Acho que tivemos 2 na votação do Bonet, mas ele ganharia de qualquer maneira, ele seria aprovado de qualquer maneira. A oposição, nesse caso, tem que ser oposição, e o mais importante, Sadi, a gente tem que discutir esse processo de escolha. Não é por causa de Messias, não. Isso vale para o governo passado, atual e para o futuro. Né? Esse processo de escolha está errado. Se botarem lá o Saci Pererê, ele passa. Porque metade tem rabo preso e metade quer ficar amigo do poder. Está errado em um nome apenas, a PEC 45 eu apresentei, que valoriza a magistratura, a tecnicidade do STF e o processo de escolha, que seja uma escolha de currículos que a gente não tem, e é o que a sociedade toda quer. E Sadi, depois se puder, eu fiz chegar a carta que eu entreguei ao Gilmar, no próprio dia, a sua assessoria, se você quiser lê-la ou divulgá-la, já que tratamos dela, é o meu pedido de paz. Obrigada, senador. A gente está sempre à disposição aqui. Um abraço para o senhor, até a próxima. Vou fazer intervalinho, a gente volta aí. Bom, com este posicionamento de flagrante crime elaborado por Senado e também pelo Judiciário, Supremo Tribunal Federal, em ação monocrática, conjuntamente com a PGR, conforme relato testificado pelo Gilmar Mendes, que está ouvindo a confissão deste senador, ao qual ele não levou a sério que o Supremo Tribunal Federal passa a ser o legislador, o presidente da República Federativa do Brasil, e cuja base do Supremo Tribunal Federal é o governo da China, o Brasil entregou a sua nomenclatura, a sua tutela e curatela de mais de 270 milhões de brasileiros, todos à escravidão da China. Então a China, quando declarou, ainda no dia de hoje, do dia 4 de dezembro de 2025, um pouco mais cedo, alegando que ele estabelece que não permite que venham a se intrometer, a querer julgar o comportamento do Brasil com relação à China e a China com relação ao Brasil. Nós estamos vendo que é uma declaração de guerra, já que o fantoche, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, ele é óbito, ele morreu. E este grupo, conjuntamente com o Senado, com a Câmara do Senado, transferiram a capital, Brasília, para Belém, Belém do Pará, estabelecendo lá um novo continente atribuído à independência da Bahia ao povo indígena, em que esse mesmo plágio, Luiz Inácio Lula da Silva, em discurso falou que o Brasil declarou uma nova independência. Não a independência do ilustre
herdeiro da coroa de Portugal, Dom Pedro, ele estabeleceu um crime contra lesa pátria, um crime de ruptura, sequestro, roubo da independência da República Federativa do Brasil. Então, quem está falando? O senhor Oscar Aníbal Chapano, juiz corregedor arbitral internacional na intervenção pela segunda vez da República Federativa do Brasil pelo artigo 4334, cláusula já determinada a intervenção e a prisão desde o presidente da República, todos os integrantes dos poderes estabelecidos na administração pública do governo brasileiro, a que as tropas do Exército, da Marinha e da Aeronáutica do Brasil, conjuntamente com os Estados Unidos da América, com 123 países signatários do Tribunal Penal Internacional, venham de imediato à captura dos membros do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, dos membros do Senado Federal, que já se encontra totalmente posicionado a uma ditadura da China. Declaramos guerra à China. Então você, Xi Jinping, que estabeleceu o hardware e o hardware e o software da administração da China no Poder Judiciário, conjuntamente com o maoísta Faquin, filho de uma puta, traidor à pátria, nós estamos estabelecendo, neste momento, a intervenção de guerra atômica nuclear contra vocês, amotinados terroristas, que se fazem chamar membros do Supremo Tribunal Federal e que trabalham para a China, a entregar as riquezas do Brasil a esse conglomerado de ditadores chineses. Estamos em guerra atômica nuclear. Então, a partir de hoje, neste momento, 4 de dezembro de 2025, horário 14h04 da tarde, a sua declaração, o seu posicionamento, Gilmar Mendes, que não é monocrático, ele foi feito pela PGR, Gonet, conjuntamente com o hardware e o software da administração da China, colocado no Supremo Tribunal Federal a ser executado, quando a China determinou que a sua representação de poder de Estado foi transferido para o Hotel Blue Tree de Brasília, onde a sede da capital China está no prédio do Blue Tree, do Distrito Federal. Então nós estamos com um invasor e um grupo de amotinados que declarou tomar o Brasil, tomar todas as riquezas do Brasil, colocar o povo brasileiro em escravidão. Estamos em guerra armada contra a China e contra estes filhos de uma puta do Senado Federal, que todos eles se venderam, não fizeram absolutamente nada e deram um golpe a favor da China e desse filho de uma puta que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. Estamos entrando com a CIA, com o Mossad, com 123 países ao combate. Pedimos que a população em peso do Brasil marche imediatamente para Brasília,
na condição já de recuperar as terras, recuperar a sua autonomia, porque estes filhos da puta da TV Globo, da CNN, tomaram o continente Brasil e querem tomar também os 10 países fronteira seca com o Brasil e 7 do Caribe. Então, vamos bombardear, vamos estabelecer já o bombardeio a todos estes que são poucas cabeças. Não é o total da população que reside no continente da América do Sul e do Panamá e do Caribe. São usurpadores, ladrões, filhos da puta, que entraram e querem se estabelecer. Não tem chance, conjuntamente com a Europa, outros filhos da puta, a comunidade do euro, que quer se estabelecer tomando todas as riquezas em todo o planeta. E o seu objetivo é destruir a Arábia Saudita, é destruir Doha, é destruir todo o povo muçulmano. Não vamos permitir. Vocês são algozes, terroristas, travestidos de funcionários públicos. Quem está falando é o interventor, o senhor Oscar Aníbal Chapano, árbitro na função juiz corregedor internacional da arbitragem internacional. A investigação do conluio, dos planos quinquenais, da cleptocracia, tradução da palavra cleptocracia, sociedade de ladrões, de 196 países. Identificamos todos vocês. E todos vocês anelam em tomar todas as riquezas do universo, com a ciência e os recursos que até então o CEO do banco BIS, B de bola, BIS, do banco em Basileia, na localidade de Basileia. Então a administração financeira do Brasil, ela não foi feita pelo Banco Central, ela sempre esteve trabalhando para 56 bancos centrais do narcotráfico a estabelecer a administração financeira do país, pagando a outorga de Basileia, ou seja, 80% do capital inicial de qualquer agência bancária lhe permitiria você, agências do Bradesco, do Itaú, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, do BTG, de qualquer banco que chegasse e pagasse o tratado do Banco BIS em Basileia, 80% do capital inicial, a roubar a população do país, a roubar, a atrocidade no crime de anatocismo, juros sobre juros, ou seja, o crime tributário contra a população do Brasil. Então, brasileiro, você que ainda tem culhões roxos, que ainda tem moral, você saiba que você está sequestrado por esta organização Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, pela China. Então nós estamos no combate. Você tem a opção, ou você passa a ser solução, ou você passa a ser o problema, porque não podemos permitir. E vamos começar a jogar as bombas para determinar a extinção do Planalto, do Supremo Tribunal Federal, de Brasília, da Praça dos Três Poderes, porque não serve pra porra nenhuma.
e vamos começar o combate corpo a corpo. Vamos trazer todas as tropas a trucidar, a exterminar terroristas, funcionários públicos, filhos da puta, governadores, prefeitos, que sempre estão a intimidar, a dizer que eles estão com a lei na mão, cobrando juros sobre juros. Isso é crime de usura. Não existe. Então agora, meu amigo, eles vão dizer que não interessa, porque eles vão fazer a vontade deles. E isso não vai valer, meu amigo. Vocês compraram uma briga à morte, onde não vai ficar nenhum em pé. Entendeu? Tô sendo claro. Eu não ameaço. Já estamos determinados. Vai chover muita bala em cima desses filhos da puta, traidores à pátria, de vocês, Supremo Tribunal Federal, de todo o Poder Judiciário, que abrigue esta tentativa ou fato já em curso. Você, brasileiro, vai amarelar, vai ficar covarde, ou vai lutar pela sua vida, pela vida da sua família, porque você não vai prevalecer, você vai ser torturado, morto, e os seus órgãos vão ser vendidos, quem sabe ainda em vida na prisão, para que qualquer chinês tenha o seu pâncreas, tenha o seu pulmão, o seu coração, os seus rins, porque você foi frouxo, viado covarde, povo de merda! Vamos à luta! Vamos marchar a Brasília e vamos pegar esses filhos da puta! Na unha! Na mordida! Na faca, na enxada, na peixeira, como for! Vamos acabar com esses filhos da puta! Esse chinês, Xi Jinping, que está situado no Hotel Blue Tree de Brasília, que estabeleceu que a capital da China é em Brasília. Estamos entendidos? E eu tenho que dizer meu Pix, conforme determinação de 123 países. Meu Pix de sobrevivência é meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu Pix de sobrevivência é meu CPF 510-466-447-34. Meu Pix de sobrevivência é meu telefone WhatsApp 5521-99742-0789. Meus amigos e amigas patriotas, quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. Assistimos agora a live do juiz Oscar Aníbal Chapman e, na sequência, vamos assistir as matérias. Vamos lá! Vamos assistir as matérias que o juiz Oscar Aníbal Chapman enviou para o mestre Dinho. Notícia de última hora, e é daquelas que faz o mundo inteiro levantar a sobrancelha. Os Estados Unidos simplesmente foderam um navio cargueiro russo e já tem gente chamando isso de ato de guerra. Sem aviso, sem dó, sem porra nenhuma. Um navio de guerra americano, lá na costa da Venezuela, interceptou um petroleiro russo que estava tentando entregar óleo pro país. Como os Ecam Airways estão com o cu na mão, com a possibilidade de um conflito com a Venezuela, decidiram cortar na marra qualquer combustível vindo da Rússia. E o mais doido, isso não rolou só uma vez não. O petroleiro russo tentou entregar o combustível 3 vezes, e nas 3 porras de tentativas, o navio americano meteu o casco na frente e bloqueou. O navio de guerra do Zero Arms Foreigner basicamente disse: vai passar não, meu amigo. Se insistir, tu bate e explode. Ou seja, forçou o petroleiro russo a desviar ou encarar uma colisão com uma porra de um destroyer. Óbvio que isso deixou a Rússia puta da vida, porque o país lucra bilhões exportando esse combustível para Venezuela. Se os Rebel continuarem barrando os navios russos, a Rússia toma no bolso. E feio. Acredita-se que depois das 3 tentativas frustradas, o petroleiro russo jogou a toalha e resolveu meter o pé para outro porto em outro
país. Porque, sinceramente, ninguém vai ficar se arriscando a bater de frente com um navio de guerra americano toda hora. E tem só um motivo para os samurais fazerem esse bloqueio agressivo agora. Notícia de última hora, e é daquelas que faz o mundo inteiro levantar a sobrancelha. Os Estados Unidos simplesmente foderam um navio cargueiro russo e já tem gente chamando isso de ato de guerra. Sem aviso, sem dó, sem porra nenhuma. Um navio de guerra americano, lá na costa da Venezuela, interceptou um petroleiro russo que estava tentando entregar óleo pro país. Como os Ecam Airways estão com o cu na mão, com a possibilidade de um conflito com a Venezuela, decidiram cortar na marra qualquer combustível vindo da Rússia. E o mais doido, isso não rolou só uma vez não. O petroleiro russo tentou entregar o combustível 3 vezes, e nas 3 porras de tentativas, o navio americano meteu o casco na frente e bloqueou. O navio de guerra dos Abrams basicamente disse: vai passar não, meu amigo. Se insistir, tu bate e explode. Ou seja, forçou o petroleiro russo a desviar ou encarar uma colisão com uma porra de um destroyer. Óbvio que isso deixou a Rússia puta da vida, porque o país lucra bilhões exportando esse combustível para Venezuela. Se os Rebel continuarem barrando os navios russos, a Rússia toma no bolso. E feio. Acredita-se que depois das 3 tentativas frustradas, o petroleiro russo jogou a toalha e resolveu meter o pé para outro porto em outro país. Porque, sinceramente, ninguém vai ficar se arriscando a bater de frente com um navio de guerra americano toda hora. E tem só um motivo para os samurais fazerem esse bloqueio agressivo agora. Agora vamos pra bomba. Vamos pra bomba. ONG e ligada à Marina Silva recebeu 35 milhões do Fundo Amazônia e gastou 80% com consultorias e viagens. Eu sou doido. Será que você acredita em mim agora? Será que agora vale? Não, né? Deve ser criatividade minha, né? Eu devo estar inventando, né? Devo estar inventando aqui. Vocês adoram as palavras em inglês. Fake news. Né, meus caros colegas jornalistas? Sumiu tudinho, calou, acabou, foi. Calaram a boca, foi. Eu vou repetir uma cena inesquecível. Então, o senhor não deve mais nada à justiça. O senhor é inocente. O senhor não deve. Lembra disso? Agora vamos pra bomba. Vamos pra bomba. ONG e ligada à Marina Silva recebeu 35 milhões do Fundo Amazônia e gastou 80% com consultorias e viagens. Eu sou doido. Será que você acredita em mim agora? Será que agora vale? Não, né? Deve ser criatividade minha, né? Eu devo estar inventando, né? Devo estar inventando aqui. Vocês adoram as palavras em inglês. Fake news. Né, meus caros colegas jornalistas? Sumiu tudinho, calou, acabou, foi. Calaram a boca, foi. Eu vou repetir uma cena inesquecível. Então, o senhor não deve mais nada à justiça. O senhor é inocente. O senhor não deve. Lembra disso? Antes de a gente seguir, eu quero fazer um breve adendo aqui. Isso porque, quando eu trato dessa questão da perseguição religiosa ali dentro da China, muitas pessoas escrevem alguns comentários aqui no vídeo se questionando: por que então essas pessoas não só aderem a essas igrejas que são aprovadas pelo Partido Comunista Chinês para tentar evitar essa perseguição? O ponto aqui é o seguinte: essas igrejas, elas são realmente diretamente controladas pelo Partido Comunista Chinês. E elas têm passado por um processo conhecido como sinização. Essa sinização é uma campanha do Partido Comunista Chinês para alinhar essas igrejas aos valores socialistas do regime chinês. Então, por exemplo, uma igreja cristã aprovada pelo regime chinês, ela vai ter os seus líderes religiosos escolhidos pelo partido, que são doutrinados pelo regime chinês antes de poderem atuar nessa instituição. Além disso, por exemplo, as escrituras são modificadas pelo partido. E nos últimos tempos, várias denúncias vieram à tona de que o regime chinês estava obrigando essas instituições cristãs a retirarem as fotos que eles tinham de Jesus Cristo, as imagens que eles tinham de Jesus Cristo, e substituir essas imagens por fotos de Xi Jinping e também de Mao Zedong. E é justamente por isso que as pessoas procuram essas igrejas clandestinas, para realmente se alinharem com os valores originais dessas religiões.
Grande dia, Alcolumbre decide pautar anistia e decreta o impeachment do Xandão. Alcolumbre decide pautar anistia. Senado reage e decreta também o impeachment de Xandão. Até que enfim ele acordou. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, acaba de pôr um fim na decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes, que determinou hoje de que somente a PGR, no caso a Procuradoria-Geral da República, podia entrar com pedido de impeachment de ministros do Supremo. Davi Alcolumbre deixou muito claro que aos berros vai sim decretar impeachment do Xandão, se encher muito o saco, vai fazer o impeachment do Gilmar Mendes, e é claro que a oposição, a direita no Congresso Nacional está pulando de alegria. O meu amigo deputado federal Gustavo Gayer fez um discurso arrasador. Carlos Jordi também foi impecável. Uma decisão de um magistrado do Supremo Tribunal Federal tentando usurpar as prerrogativas do Poder Legislativo. Manifesto às senadoras e os senadores que esta presidência recebe com muita preocupação o conteúdo da decisão monocrática da lavra do ministro Gilmar Mendes. Monocrática que ainda existe, né? Nos autos da ADPF 1259. Não é, no mínimo, razoável que uma lei votada em duas casas legislativas e sancionadas pelo presidente da República seja revista pela decisão de um único ministro do Supremo Tribunal Federal. Para tanto, deve ser exigível a decisão colegiada da Corte, instância única e última para se declarar a constitucionalidade ou não de uma lei vigente. Também, neste sentido, tramita no Congresso Nacional a PEC 8, já votada e aprovada no Senado Federal, aguardando deliberação da Câmara dos Deputados. Portanto, o Parlamento está atento e tomando as providências para que o aprimoramento legislativo aconteça, sabedor de que o exercício do seu direito de decidir ou de não decidir está amparado na vontade do povo que elege os seus membros, exatamente como deve ser numa democracia. Igualmente relevante é reconhecer que as prerrogativas do poder legislativo são conquistas históricas e fundamentais para a sociedade, e que eventual frustração desses direitos sempre merecerá pronta afirmação aqui no Senado Federal. Instância legítima de defesa dessas garantias, se preciso for, inclusive com a sua positivação na nossa Constituição Federal através do seu emendamento. Desde já, reconheço e agradeço o apoio institucional de cada senador e de cada senadora. E na condição de presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, não hesitarei em defender todas as prerrogativas estabelecidas na nossa Constituição brasileira. Muito obrigado. Essa notícia é tão maravilhosa que, é claro, a Globo não tá conseguindo nem divulgar porque estão processando ainda a informação. Davi Alcolumbre, você defendendo o impeachment de ministro do Supremo? Querendo pautar anistia? Como as coisas mudaram rapidamente, falando grosso contra o Gilmar Mendes, contra o Xandão. Olha, eu vivi pra ver isso. Gustavo Gayer aproveitou a oportunidade que teve em suas mãos e fez isso. Escutem isso aqui! Nenhum país teve a audácia, o atrevimento. Esta mesma Suprema Corte que mandou prender centenas de pessoas no inquérito ilegal por uma suposta tentativa de golpe no 8 de janeiro, acaba de dar um golpe no Brasil hoje. Sim. Isso não é apenas uma DPF da blindagem, isso é um verdadeiro golpe de Estado. Estão numa canetada tentando impedir que a população consiga o que eles querem, que é o impeachment do Alexandre de Moraes. Aí eu pergunto para os senhores colegas, e as senhoras que estão aqui do meu lado, quantos países democráticos no mundo apenas uma pessoa tem a prerrogativa de admitir ou aceitar um pedido de impeachment de um ministro da Suprema Corte? Alguém sabe? Os senhores sabem, Farruri, o senhor sabe? Nenhum! Escutem isso aqui! Nenhum país teve
teve a audácia, o atrevimento de sequer sugerir algo tão idiota, uma aberração tão inigualável. Nem Cuba, nem Venezuela, que são ditaduras, mas tentam se passar de democracia, se atreveram a tomar uma decisão tão autoritária. Mas o nosso Gilmar Mendes, o nosso STF, o grande defensor da democracia, não é não? Acaba de enfiar o último prego no caixão daquilo que nós considerávamos democracia. Por que o Toffoli colocou sigilo no caso do Banco Master? Será que essa decisão do Gilmar Mendes é de alguma forma para blindar o que será exposto nesse caso de um banco que financiou eventos e jantares para os ministros da Suprema Corte? Não é que o Gilmar Mendes decidiu que apenas uma pessoa vai ter o superpoder de decidir a prisão, o impeachment de um ministro do STF. É que ele decidiu que um ex-sócio dele vai ter a decisão sobre o impeachment do STF. Mas como disse Moraes, o judiciário brasileiro sofre ataques porque ele é o mais forte do mundo. Um judiciário não deve ser forte. Um judiciário deve ser equilibrado, ponderado, técnico e imparcial. Eu espero que nesse momento a imprensa, que já percebeu que ajudaram a criar um monstro, se junte a qualquer pessoa minimamente decente no Brasil e nos ajude a impedir que isso seja levado adiante. Porque eu digo mais uma vez, o que aconteceu hoje não é uma mera decisão de um ministro do STF, foi um verdadeiro golpe de Estado. Obrigado. Deste posicionamento que o povo brasileiro estava esperando, não somente vídeos pra internet, mas sim ações concretas. Davi Alcolumbre recuou e agora tá falando grosso contra justamente quem ele ajudou a alimentar e chegar a este patamar. A decisão do ministro Gilmar Mendes é tão absurda que cala uma lei de 1952, que foi colocada na Constituição Federal, que permaneceu na nova Constituinte em 1988, dando poder para representantes do povo, que são senadores, de protocolar o pedido de impeachment do ministro do Supremo, de qualquer cidadão, dentro de uma democracia saudável, de colocar o impeachment de qualquer ministro do Supremo. Gilmar Mendes, uma decisão absurda, uma decisão canalha, uma decisão de gente covarde. Parabéns ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que teve a coragem, que finalmente despertou do mundo, do paraíso, da Alice, e resolveu tomar a atitude que é esperada de um presidente do Congresso Nacional. Parabéns, Gustavo Gayer, parabéns, Carlos Jordi. Agora, Gilmar, adeus. Acho que você vai junto com o Xandão, viu? Gostou do vídeo? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Te peço que se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sino de notificações para não perder nada. Fiquem todos com Deus e um abraço.